Baseado nisso, vou fazer uma pergunta a você. O Guto até comentou. Essa mesma pergunta também seria pro seu malandro. Mas eu vou adentrar dentro dessa questão. Muitas pessoas, principalmente, vamos ser sinceros, o Odu de hoje, tudo que você está falando da Dona Sete, das vivências, tudo está ligado dentro do Odu de hoje, da semana, né? O Baralene. E o Baralene falou, ele contou a história, o Léo contou a história da questão das prostitutas. A pergunta muitas mulheres que trabalham na vida de garota de programa, prostitutas ou massagistas tântricas, essas coisas mais ligadas à sexualidade, elas costumam sempre buscar uma mãe de santo de Umbanda ou cultuar uma pombogira específica para descarrego daquelas energias que elas trocam. Como você fala em relação à Dona Sete, ela tem muito dessa classe de mulheres, ou até homens também que se prostituem? Sim, ela tem algumas pessoas que trabalham nesse ramo, né? A Dona Sete, ela é muito clara com relação a isso, nunca percebi, né? Inclusive de pessoas que cambonam ali ela, ajudam ela, ou então até mesmo na fala dela, falas preconceituosas sobre o que você faz com o seu próprio corpo. O que ela enfatiza muito é sobre você se cuidar. Se você está nessa prática dessa profissão, você precisa se cuidar assim, espiritualmente, porque existe a troca de energia, né? E você vai ficar muitas das vezes com um malefício, com uma energia estagnada dentro de você, e isso precisa de alguma forma ser modificado para que não permaneça no seu destino. E aí são feitos trabalhos, são feitos rituais, etc. e tal, mas eu nunca percebi da parte dela algo que fosse preconceituoso, nem da minha parte, né? Inclusive, teve uma época na minha vida que houve uma perseguição. Uma certa pessoa falou que eu trabalhava como garota de programa. Se eu tivesse trabalhado algum momento na minha vida como garota de programa, de nenhuma forma seria nenhuma vergonha para mim. Porque eu acredito que desde o momento em que a gente utiliza o nosso corpo, não fere o outro, e a gente não rouba, a gente não mata, a gente não trafica, não existe problema algum e não existe nenhuma inabilidade ou desonra nisso. Existe desonra sim quando a gente mente, existe desonra quando a gente trapaceia o outro, quando a gente se utiliza do outro, quando a gente age como um estelionatário. Isso sim é uma grande trapaça e uma grande vergonha. Show de bola. Bom, Cássio, essa pergunta é para vocês três. Como é ser Ialorixá, mãe e mulher, tudo ao mesmo tempo? Você deixa algo aí em aberto, deixa algum detalhezinho desse aí faltando, se dedica menos a alguma coisa, ou você consegue ser isso tudo ao mesmo tempo sem deixar a desejar? Então, essa é acho que é uma das perguntas mais difíceis, né? Porque, inclusive ontem foi uma frase que eu repeti, desculpa, a gente balancei aqui. Inclusive ontem foi uma frase que eu repeti, que muitas das vezes, né, como eu trabalho só com espiritualidade, eu acabo muitas das vezes me dedicando muito ali à espiritualidade, e eu não posso falhar na minha principal missão como sacerdote. Antes de eu ser sacerdote, ser mãe de santo dos meus filhos de santo, eu preciso ser uma boa sacerdote dos meus filhos. Se eu não consigo dar uma boa educação, se eu não consigo dar o amor que eles têm a necessidade, a atenção que eles têm a necessidade, eu estou falhando. E aí é muito complicado, às vezes, conseguir conciliar isso. Eu tento conciliar da melhor forma possível. Muitas das vezes eu não consigo, né? E aí a parte como mulher, muitas das vezes acaba ficando de lado, né? Porque, principalmente questão de relacionamento amoroso. Não é algo que eu consigo conciliar com muita facilidade. Porque a pessoa tem que ser da mesma religião que eu, ela tem que compreender que vai ter dia que eu não posso, vai ter dia que eu vou ter compromisso. E aí tem a questão da internet também, que acaba trazendo uma certa problemática para a pessoa saber lidar com aquilo dali. Não tem nenhum impedimento porque você é de Oiá, não, né? Não, eu juro que eu sou tranquila. Porque... eu juro que... eu ouvi Tu ouviu um barulho chamado Não é? Então, não por você porque... ser de Oiá, não interfere. Interfere o TikTok, interfere tudo, né? Não é porque eu sou de Oiá. Porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa quer uma atenção muito exacerbada e eu não consigo. Porque eu já compreendi na minha vida que minha principal missão é ser sacerdote dos meus filhos carnais, que são os que eu gerei, e dos meus filhos de santo. E não é que, Cássia, mas em algum momento da sua vida você vai sentir falta de ter um relacionamento mais sério com alguém. Com certeza eu vou ter, né? E se tiver que acontecer, vai acontecer.
Mas muitas das vezes é muito complicado eu me relacionar, porque hoje implica muito, inclusive recentemente, eu tive aproximações de algumas pessoas, né, que demonstravam grandes afetos por mim, quando na verdade o interesse da pessoa era a minha visibilidade na rede social, uma coisa assim, absurda, sabe? Não, por causa da visibilidade, ou por causa de questão política. E aí isso acaba me implicando e me afastando mais ainda. Peraí, como que isso vai ser conduzido? É melhor me manter dentro da minha macumba, dos meus filhos e me dedicar a isso. Quando o sagrado, quando a Dona Sete achar que eu tenho que ter um companheiro assim do meu lado sempre, com certeza ela vai trazer. Acontece muito dentro das religiões, principalmente, não dentro das religiões não, vamos lá. Acontece muito dentro das pessoas que se destacam na vida, ou dentro da religião, dentro da política, em qualquer... O casal, ele tá aqui, ó. Por isso que tem um do Ifá chamado Kabemi, né? Que fala que a pessoa, quando prospera no trabalho, ela tem problemas dentro do relacionamento. Porque você tá ali de mão dada. Uma hora você tá andando muito pra frente, aquela pessoa não tem o pique que você tem. Aí vai afastando. Vai chegar uma hora que vai ficar assim, igual passar bastão daquela corrida que passa bastão. Se não correr sincronizado, não passa o bastão. E aí onde se distancia. Ficou lá pra trás. Cássio hoje tá vivendo no Canadá. Me conta. Tá trabalhando, deixa eu vou para daqui a pouco. E assim, sinceramente, eu tô bem com essa questão. Né? A questão que muito me tirou do sério é a questão da mentira. E aí isso... E aí é melhor ficar... o Canadá, né? Aí vem os raios e as facas. Isso, eu sou violenta, gente. Bom, Cássio... Isso não tem nada a ver com ela. Bom, Cássio, Umbanda ou Candomblé, você acha que uma religião é maior que a outra, mais importante que a outra? Fala um pouquinho disso pra gente. Polêmica. É muito polêmica essa, né? Porque, assim, a Umbanda, ela acaba sendo muito menosprezada de uma forma geral, né? Por parte de grande parte do público do Candomblé. E muitas das vezes eu já vi pessoas que são iniciadas no Candomblé que sequer passaram na Umbanda e falaram, não, na minha casa eu toco Umbanda, eu tenho direito de ter minha Umbanda. Não, peraí, se você não é iniciado dentro da Umbanda, você não passou por uma ritualística dentro da Umbanda, se você não tem uma raiz de Umbanda, você não pode tocar Umbanda. Seria a mesma coisa de eu ser só iniciada na Umbanda e eu tocar um Candomblé. Não faz sentido. São religiões co-irmãs, são religiões que eu acredito que se contemplam, que se respeitam, deveriam se respeitar e que podem sim ser praticadas, mas cada uma respeitando a sua ritualística, respeitando o seu quadrado para que a gente não misture tanto. Então não tem nem maior nem menor. Não existe maior nem menor, todas são boas, né? A religião o Candomblé em si, ele cultua o orixá da forma, vamos dizer assim, correta, né? Com base na matriz africana. A Umbanda faz o culto às entidades, né? Entidade, orixá. E essa questão de orixá na Umbanda? Então, a questão de orixá na Umbanda, né, foi uma questão que acabou se anexando, que antes de ser orixá, a gente tem que lembrar conscientemente que antes de se cultuar o orixá dentro da Umbanda, já se cultuava dentro da macumba carioca e dentro dos calundus os inquices. E aí, posteriormente, quando chegou o povo de Nagô aqui, foi se agregado o culto do orixá, porque até mesmo os brancos achavam que era algo mais racional, algo mais correto. E aí passou a ser integrado os orixás e colocado os inquices meio que de lado, sincretizado. Tanto que a gente vê nas cores da Umbanda, se você for falar, por exemplo, Yansan não, deixa eu ver. Oxum usa azul, né, dentro da Umbanda. Só que por que é azul se no Candomblé é mais o mel, se é orixá? Porque o azul, na verdade, ele se simboliza dentro de um inquice, né, do povo da região de Angola. Banto, né? Do povo Banto. Então é bem extenso isso, né? É legal. Cássia, e nas horas vagas, quais são seus hobbies? Viaja, música ou é igual o Flávio e eu? A gente só trabalha, igual o Descão. Então, eu tô igual isso aí. Eu sou macumba, gente. Eu sou macumba. E assim, eu sinto falta. E quando eu tô na minha hora de, assim, descansar, eu quero fazer o quê? Eu quero ir para esse samba de roda que estão acontecendo agora. Até a Ellen Mota estava aqui agora. Eu tive num sábado, que foi um evento cultural que foi feito, né? Só sabe quem vive. E foi um evento cultural lindo, onde não existia a questão da incorporação, mas existia a questão cultural ali de trazer a capoeira, de trazer ali a musicalidade, né? Sobre entidades, trazer a questão de um teatro falando sobre Exu e Pombogira, sobre as histórias dos Exus da Pombagira, dos aconselhamentos que essas entidades trazem. Ou seja, sua distração ainda é macumba.
Eu sou viciada em macumba. Toda hora eu me pergunto macumba, onde tem uma macumba? Se eu escutar um tambor, eu entro na sua casa. Se a porta estiver aberta. Tá certo. As músicas, os grupos de pagode, rodas de samba agora estão menos preconceituosos em relação a cantigas de Exu e Pombogira, né? Sim. Você vê que agora nas rodas de samba tem aquele momento, vamos macumbar. Isso aí. E segura a cabeça, minha pombo, filha. E aí é bem legal a pergunta. Que o pessoal canta e chama, hein? Chama. E aí a pergunta, e quando viram uma pompom lá? Uma pompom lá na hora lá? Porque tem umas pompom que a gente sabe que é pompom. Tem umas pompom que mas não pompom é pompom, não. Tem umas pompom que, inclusive, eu já entrei numa casa, assim, a pompom tava lá e falou, nossa, você vai ser a Cad do meu axé. Eu falei, axé, minha velha. Eu sei Cad agora. Eu falei, depois de tantos anos, né? Eu passei. Enfim, e quando eu pelo menos nunca presenciei, né, a incorporação em si nesses sambas de roda. Mas se eu estivesse ali presente, com certeza eu ia chegar, né, velha? Vamos ali, mesmo se eu visse que não era uma pompom, a gente tem que ter um certo cuidado, porque outras pessoas que não são da religião vão ver como nós, sacerdotes, respondemos e nos tem obsessores que se viram ali e se fingem ser pombogiras, né? Exatamente. Inclusive, como teve uma que teve manifestação de Yansan no pagode. Nossa. Então, assim, a gente tem que ter essa divisão, mas mesmo tendo essa consciência de que possam ser obsessores, a gente tem que estar sempre atento a como vocês estão falando aqui, sobre a forma que a gente, que é zelador, vai agir numa situação dessa. Eu não posso ser agressiva, eu não posso dar um tapa na cara, como eu já ouvi histórias de pessoa que estava virada, estava com EQ ou sem EQ, e a pessoa foi lá e meteu a mão na cara da pessoa, porque isso não existe. Um comportamento desse de um sacerdote não pode ser aceitado nem relevável. Isso é uma violência e isso é previsto por lei. Inclusive, se eu fosse essa pessoa, eu ia até a delegacia fazer uma queixa, né? Então, assim, a gente precisa tomar um posicionamento e precisa conscientizar. Olha, meu filho, se você vai para um samba de roda, segura a cabeça, acende uma vela, né, pede sua entidade para que ela te dê proteção, para que ela te guarde, para que nenhum obsessor adentre a você. Porque muitas das vezes, quando esse obsessor se manifesta, isso acontece porque às vezes a gente está abusando do álcool. E eu acho, né, o seguinte, na maioria das vezes. Eu acho assim, Pombogira falou para você assim, não vai. Beleza, não vai. Aí você lá, como uma pessoa muito educada e obediente, você vai, né? Isso aí. Aí você vai. O que ela pode fazer? Ela pode muito bem fazer você passar mal. Ela pode muito bem virar você e levar você a pé pra dentro de casa. Sabe o que ela fez comigo uma vez? Ou então ela arrumar uma treta pra tu passar um perigo, mas ela não tem necessidade de incorporar. Sabe o que ela fez uma vez comigo? Não quero que você vá em tal boate. Eu falei, quer saber, essa pombagira já viveu muito na minha vida. A pombagira já viveu muito e agora não quer que eu viva. Eu vou sim. Botei meu vestido bonito, novinho. Vou lá na boate. Daqui a pouco, quando eu fui dançar, o vestido rasgou daqui embaixo até aqui. Lá vai Cassinha, pelada no baile. Parede, fica achando, tô pelada! Que pelada! Rasgou o vestido inteiro, você não tem noção, foi de baixo pra cima de uma vez. Eu fiquei segurando o magrinho, eu falei, gente, o vestido já era curto, eu falei, tô pelada. Aí um dos meninos teve que tirar a camisa, colocar em mim pra mim poder entrar num táxi. Outro vestido. A camisa, acabou o vestido. E aí depois ela veio, lepo, assim como teve uma vez que eu tava com a minha prima Rafaela, que até hoje ela tem pavor, né, de macumba, mas não tinha nem porquê, ela tinha que ser agradecida. E a gente tava em Cabo Frio, e aí eu comecei a beber com ela carnaval, e a dona Sete sempre falou pra mim ter muito cuidado com relação à bebida, né, algo que ela bate muito na tecla comigo. Hoje eu já sou mais consciente, mas naquela época eu tinha uns 20 anos, né, não queria muita coisa com a vida, e aí a gente bebendo, eu falei, vou tomar uma tequila, tal. Eu sei que depois da segunda tequila, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro, falei, cara, eu não tô conseguindo andar. E eu olhei pra ela e falei, você? Ela também não. Eu sei que eu acordei no dia seguinte. E aí eu acordei passando assim a mão em mim, né? Porque eu falei, o que será que aconteceu? Eu não lembro. Eu tive um apagão. Mas foi o quê? De toda a vida. Eu tive um apagão, sumiu da minha cabeça e da minha prima também. Imagina acordar numa banheira cheia de gelo sem os órgãos. Não é? Quando eu olhei pro lado, eu tava minha prima deitada do meu lado, no mesmo local onde a gente tava, que não era próximo da onde a gente tava. Quem conhece Cabo Frio sabe. A gente tava em Malibu, né, ali no Malibu, na Praia do Forte, e a casa que a gente tinha alugado pra gente ficar no carnaval era perto do shopping, que é do outro lado, perto da lagoa. Então era muito distante. Queridos, eu só tive o recado, né, que eu recebi lá da minha mãe, falou, dona Sete chegou aqui, trouxe você e ela, e falou que você vai passar 2 anos sem beber. Caralho. Eita. Deixa eu te fazer nunca mais ela vai fazer Deixa eu isso. te fazer uma
uma pergunta, como é que fugiu da minha cabeça aqui, porra. É uma pergunta bem interessante em relação a essa questão de incorporação, mas daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Poxa. Fala aí, Gundadinho. Bom, Cássio, a gente falou das costas, das chibas. Você também já contou a respeito de um milagre que foi a bebezinha cavalo de Dona Sete. Quais outros milagres essa senhora e esses senhores já fomentou? O que você já viu de milagre na religião? Conta pra gente. De milagre na religião? Eu já vi um milagre de uma menininha que tinha 6 anos, né? Que ela começou com um problema no dente, que esse problema no dente virou uma febre reumática. Essa febre reumática evoluiu para o nível de coreia, que é quando você começa a ter espasmos musculares e que você não tem controle sobre o seu corpo, mesmo com a medicação, né, com a benzetacil. E aí uma certa pombagira pegou o corpo dela, levou ela até a casa de candomblé e falou, olha, tem que iniciar no orixá para que ela tenha a vida dela prolongada. E tá aí essa menininha aí hoje. Olha, a pombogira mandou iniciar em orixá. Dona Sete. Caiu. Foi você. E ela sempre fala, né? Você tá aqui ainda porque eu que prolonguei. Então, quem pegou a cabeça primeiro... Como é que é? As pessoas querem fazer uma separação. Quem pegou a cabeça primeiro fui eu, quem manda sou eu. As pessoas querem fazer uma separação que eu não entendo. E sabe o que eu me questionei durante muito tempo? Que às vezes eu mesmo fazia essa separação que você tá falando. Eu falava assim, gente, se ela é tão poderosa assim, por que ela não trouxe para mim a questão da saúde que eu necessitava? Ela dependeu de um orixá. E aí uma vez ela me deixou bem consciente, né, que ainda existe essa questão de consciente e inconsciente. Ela me deixou bem consciente nesse momento para que eu compreendesse que a entidade, ela pode trazer tudo que é material de caminho pra gente, mas a questão da vida, longevidade, questões relacionadas à saúde, ela tem que vir da divindade, né, dos deuses. Então isso quer dizer orixá. Não cabia a ela. Essa pergunta isso. Que fizeram aqui foi bem interessante. Eu vou daqui a pouco perguntar para você. Pode perguntar agora. Não, eu lembrei, senão vou esquecer a pergunta que eu ia fazer. Existe eu vi um caso que aconteceu há um tempo atrás de uma pessoa que estava incorporada no Exu. Sim. E tinha e o que acontece? O outro Exu estava já de quisila com aquele Exu. Tava meio querendo ferrar a vida do cara. E ele pegou uma tequila e deu pro cara, pro Exu. E depois que deu para aquele Exu, aquele Exu ele ficou meio lá, meio cá, meio lá, meio barro, meio tijolo. E é até interessante que na entrevista que a gente fez com o Nélio Mukengue, a gente estava falando isso, que às vezes a entidade pode estar 1% entidade e ser 99% cachaça, né? E o Banto tem muito essa ligação de respeitar. Existe uma questão de cada pessoa tem um EWO em cima de uma bebida em específico que aquilo enfraquece o Exu e deixa a pessoa mais no bêbado do que no Exu. Uhum. O que você fala sobre essa questão do EWO de bebida? Por exemplo, você não precisa falar para não dar teu ponto fraco para ninguém, mas, por exemplo, a sua pombogira, ela tem um EWO que aquele tipo de bebida te atrapalha na incorporação e embebeda você, ou você conheceu casos, ou já passou por casos assim, cuidando dos seus filhos de santo na Umbanda? Já passei por casos assim, né? E, inclusive, vou me utilizar como exemplo. Teve um certo momento da minha vida que eu tomei algumas atitudes, né? Eu sou do tempo, né, correto ou não, em que o Exu, ele mesmo corrige seu filho, e muitas das vezes fisicamente. Sim. E aí eu tomei uma atitude que, na verdade, eu nem lembro qual foi, e a Dona Sete estava muito chateada. A minha pombogira só gosta de beber quente, ela só bebe bebida quente, cachaça, enfim, tudo que for quente ela gosta. E aí eu, como já sabia que eu já tinha vacilado com ela, eu levei uma bebida quente para ela, que ela mais gostava, e deixei lá. E aí ela veio, ela simplesmente não bebeu da bebida, ela pediu para beber água. E aí eu rodei. E aí eu rodei. E parecia que eu tava bêbada. Ela foi embora, mas parecia que eu tava bêbada. E saía vômito de bebida, mas eu não tinha bebido. Então, assim, ali eu entendi isso. Mas tem uma bebida específica que realmente, quando ela bebe, eu não fico bem. E estranhamente, é a bebida que normalmente outras pombogeiras bebem e tá tudo bem. Entendi. E a